Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. E às 10h06 a gente continua falando sobre este assunto aqui na Band News FM, o leilão desse trecho aí, portanto, da BR-040. Conosco o professor Paulo Rezende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Supply Chain e Logística da Fundação Dom Cabral. Como vai, professor? Prazer recebê-lo aqui novamente. É um prazer sempre falar com vocês e com seus ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor, eu queria ouvir a impressão do senhor sobre o leilão, que do ponto de vista aí dos agentes públicos, bem sucedido, porque tinha mais de um interessado e o interessado levou, parece que num preço razoável. E ouvi um pouquinho sobre essa empresa também. Eu estava dando uma pesquisada na internet. Esse grupo EPR já tem outras concessões, né, até de rodovias até significativas também aqui no país. Exatamente. Eu acho que mais do que nós termos conseguido relicitar a 040 no seu trecho de Belo Horizonte a Juiz de Fora, nós passamos um exemplo para o país de que nós conseguimos resolver uma situação muito crítica, e estava sendo inclusive criticada no resto do país como uma modelagem muito mal feita lá no passado, né? Então, é um sucesso. A empresa vencedora, ela já opera em Minas Gerais, opera em regiões muito importantes do Triângulo do Sul de Minas. Portanto, nós temos uma expectativa muito positiva em relação a essa concessão a partir de agora. Professor, quem fala com o senhor é Murilo, e a gente conversou, né, em outra ocasião, quando houve a desistência, né, a antiga concessionária anunciou a desistência, e o senhor falou de um erro de modelagem, né, questão dos valores e tudo mais. Agora, nesse novo modelo aí, o governo tinha fixado a tarifa do pedágio em 13,91, né, parece que ficou em 12,50, mas atual é 6,30. O senhor acha um valor razoável, levando em conta que vai ter um aumento de 100%, né, para o usuário? Mas você acha que pelo que é praticado em outras partes do país, enfim, é um valor razoável, é justo, vamos dizer, caso a concessionária também cumpra, né, suas obrigações? Essa é uma excelente oportunidade, viu, Murilo, de nós explicarmos a questão do valor do pedágio. Se nós formos fazer uma comparação entre a projeção que teremos agora para 040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em relação ao pedágio atual, realmente dobra. Acontece que existe um erro técnico nessa discussão que nós precisamos esclarecer. A modelagem passada, ela envolveu mais de 900 quilômetros de rodovias, portanto, não eram somente esses 232 de agora, eram mais de 900, e com isso existe uma imensa distorção, porque quanto mais você aumenta o trecho e projetando volumes enormes que foram projetados erradamente, obviamente o preço do pedágio vai lá para baixo. Então não existe comparação, é como se nós estivéssemos iniciando um novo pedágio. Então, o valor que será de R$ 12,50, provavelmente, ele precisa sim ser comparado com outros estados. Se nós percebermos, inclusive, uma comparação entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, nós veremos que esse pedágio está completamente alinhado com o que o mineiro já paga quando ele passa de Juiz de Fora lá para o Rio, né? E em relação a São Paulo, por exemplo, esse pedágio é metade do preço. Em relação ao Paraná, ele é metade do preço. O próprio Rio de Janeiro é metade do preço. Então eu tenho esse otimismo está em cima de um valor que finalmente garantirá, tem tudo para garantir, um custo-benefício muito bom para o usuário. Então, valor de pedágio não tem a ver
com se é caro ou barato, tem a ver com os benefícios que nós esperamos. Aí sim, a fiscalização, o acompanhamento será muito importante para fazer valer o pedágio. Porque não adianta pedágio barato, se não se faz nada, eu diria, era o caso anterior. Professor, só para ver se eu compreendi, que eu acho que também alguns ouvintes podem ter entendido, não entendido. Quando o senhor fala que o outro estava barato, é porque ele considerava o trecho de Brasília até Juiz de Fora, certo? Como se alguém fosse fazer como se os carros fossem fazer esse trajeto, né? Se a maioria das pessoas ali sai de Brasília até Juiz de Fora, aí justificaria esse valor mais baixo, né? Sendo que a gente sabe que são trechos muito distintos, né? Belo Horizonte Rio e Belo Horizonte Brasília, né? E agora separou esse trecho e é Belo Horizonte e Juiz de Fora. É isso, né? O raciocínio é esse. É exatamente isso, Murilo. Está perfeito, uma análise perfeita. E sabe o que aconteceu no passado? É que existem dois trechos com volumes de tráfego completamente diferentes. Um é de Belo Horizonte na direção do Rio de Janeiro. O outro é de Belo Horizonte na direção de Brasília. O que aconteceu? Nós tivemos uma projeção colocada para a concessionária, uma projeção do volume de tráfego maior, como se fosse o volume de tráfego predominante em toda a extensão de mais de 900 quilômetros. É óbvio que isso daí levaria a um barateamento do pedágio. Mas o que aconteceu? Aconteceu que durante os anos seguintes, nós vimos que a concessionária que ganhou passou a não ter nenhuma condição financeira de fazer os investimentos necessários, dado o valor do pedágio. Então, o que aconteceu foi anos e anos e anos de paralisação, a judicialização da questão. Então, agora, finalmente, o que nós teremos? Nós teremos um pedágio um pouco maior, acredito eu, no trecho entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, porque as intervenções são muito mais caras, são muito mais complexas, né? E quando nós fizermos a concessão de Belo Horizonte no sentido de Brasília, eu acredito que o pedágio será menor, porque as condições de intervenção são menos complexas. É assim que a gente tem que tratar essa questão. Estamos conversando com Paulo Rezende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura, né, Supply e também Logística da Fundação Dom Cabral. Paulo Rezende, a Luciana falando com você. A gente está focando aqui, claro, a 040, né, o assunto atual, mas a gente pode ampliar mais falando sobre essa questão de infraestrutura de transporte, que inclusive foi bastante ou ainda é, né, criticada pelo senhor. O que a gente pode tirar dessa concessão de agora para as demais que podem vir sobre essa questão aí da infraestrutura em transporte no Brasil, que é falha, a gente sabe, a gente está vendo os exemplos por aí, né, nas rodovias não só do estado, mas em todo o país. Eu acho, Luciana, que a primeira lição que nós precisamos tirar a partir de Minas Gerais é que nós temos uma dependência nas nossas chamadas matrizes de transportes, nós temos uma imensa dependência das rodovias. Então, o que acontece é que um governo com um plano estratégico para o país, e inclusive a partir tendo o exemplo de Minas Gerais, é que nós precisamos investir em outros modos de transportes. Isso é a primeira coisa, mas nós não podemos descartar de forma nenhuma a importância estratégica das rodovias para o país. Luciana, só para você ter uma ideia, nós dependemos e precisamos incentivar tanto a qualidade das rodovias no nosso país, que Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país e, em relação ao seu PIB, é uma das piores do país. Então, esse é um erro histórico de não investir em infraestrutura em Minas e que agora nós estamos retomando, espero eu, com bastante intensidade. Então, quando nós falamos sobre investimento em infraestrutura,
e principalmente nas rodovias, nós estamos falando de um modo de transporte que pode, se interrompido e ser de baixa qualidade, há um abastecimento quase que imediato no país de cargas fundamentais, como alimentos, bebidas, manufaturados, etc. Então, é preciso da gente entender que investir em infraestrutura é uma questão que não pode mais, no caso de Minas, ficar sendo um debate político. Minas perdeu muito, muito. É difícil até a gente mensurar as nossas perdas ao longo das décadas de ficar discutindo e brigando politicamente sobre investimentos. O investimento em Minas tem que ser privado, nós temos que conceder o máximo possível para a iniciativa privada e também garantir recursos públicos para que a gente invista onde a iniciativa privada não tenha condições e, naturalmente, o investimento público é super importante também. Professor, só para a gente terminar, já que a gente ampliou um pouquinho o leque, né? Saiu da BR-040, queria uma palavrinha do senhor sobre a 381, que teve aquele fracasso na concessão no ano passado. O governo teve que dar uma remodelada, né? Até tirou algumas obrigações por parte de um futuro concessionário. O que podemos esperar, né, para esse trecho também tão aguardado e tão letal também, né? A 381, nós estávamos cometendo um erro muito grave e que deu vazio, que a gente chama, nós não tivemos interessados em vários lances de concessões, em vários episódios de concessões. É muito difícil e é muito arriscado para nós apostarmos no sucesso ou insucesso de uma concessão, porque são muitas coisas envolvidas. Mas eu te diria que hoje o meu otimismo é muito maior para que nós tenhamos um sucesso na 381, e aqui a gente advoca um interesse das concessionárias venham para essa concessão, porque o maior risco dela foi retirado da modelagem, que é justamente essa área aqui vai até um pouco para frente de Sabará. Essa área não será de administração inicial da concessão, os investimentos serão do DENIT. Então, quando você retira esse risco, porque ali a gente tinha desapropriação super complicada, você tem riscos enormes de ocupação urbana, ali você tem movimentos que a gente chama de movimentos pendulares, que confunde o movimento na longa distância com o movimento de pessoas que atravessam a rua ou que pegam seu carro para ir numa padaria, que é o caso ali daquela região. Então, ao retirar essa área de grande complexidade do trecho a ser concedido, eu acredito que, sinceramente, nós vamos ter, uma aposta que eu faço, que nós vamos ter pela primeira vez interessados de alto nível, como é o caso da 040, uma concessionária absolutamente comprovadamente com uma performance muito boa no Brasil. Então, eu tenho uma esperança muito grande que esse nosso grande problema da 381 seja resolvido nos próximos meses. Tomara, e a gente segue acompanhando e cobrando. A gente conversou aqui na Band News FM com o professor Paulo Rezende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Supply Chain e Logística da Fundação Dom Cabral. Professor, mais uma vez, muito obrigado, um bom fim de semana. Obrigado a todos, muito obrigado.